Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre filosofia, tecnologia e ética, a partir do olhar do ser humano na era digital e vinculando o humanismo do Papa Francisco com a LGPD no nosso ramo do direito e as ideias do filósofo Byung-Chul Han. Por que a gente vai falar sobre isso, né? Porque são questões muito atuais, principalmente com a questão da internet e a forma como muitas pessoas usam redes sociais de forma irresponsável, prejudicando terceiros. E é muito importante a gente trazer luz a esse tema, principalmente no ambiente acadêmico, e nós, enquanto estudante de direitos, analisarmos as consequências, né? Tanto jurídicas quanto éticas, de tudo isso. Eu tô aqui com os meus parceiros Nicole. Oi. Tô com a Marcele. Olá. E com o Carlos também. Hello! Então a ideia aqui é fazer uma conversa um tanto descontraída, mas analisando também as bibliografias que nós usamos neste projeto de PCG. Então, pessoal, para a gente começar, podemos falar que vivemos em uma sociedade hiperconectada. E essa exposição que essa sociedade gera pode trazer consequências, na questão mais recente aí da decisão da LGPD. Como vocês acham que cabe uma responsabilidade fiscal do direito sobre alguns comentários irresponsáveis que os usuários fazem na internet, de forma anônima e sem pensar em se expor ao público? O que vocês podem dizer sobre isso? A LGPD ela vem para criar uma nova lei, né? Porque a gente vive aqui um direito no mundo real, entre aspas, físico, que a gente se vê, se toca, consegue falar pessoalmente, mas na internet a gente acaba tendo um outro mundo. As pessoas acham que na internet elas estão em um lugar onde elas não têm que ser sancionadas de nada, sabe? Elas não têm que ser punidas por nada. É como se lá elas vivessem numa bolha e a lei lá nunca alcançasse elas. E por isso que elas acabam achando que tem essa liberdade de poder falar tudo o que pensam, sem se importar se vai ferir o próximo ou não. E a LGPD, ela vem para tentar regulamentar tudo isso, né? Calma aí, você não pode chegar num comentário na foto de alguém, porque você não gostou do que ela postou e vai ofender ela de maneiras diversas. A LGPD, ela vem tentando, né, regulamentar tudo isso. E entra também na questão da falta de humanismo, né, nisso tudo. Sim. O Papa Francisco, durante o seu pontificado, falou muito de responsabilidade, até partindo de uma visão cristã de acolher ao próximo, coisa que a gente não vê com essa falta de empatia, essa falta de compaixão nas redes sociais. É até interessante porque o Papa Leão XIV tem continuado com essa visão do Papa Francisco de trazer mais responsabilidade aí diante dessas questões. Então, como que vocês acham até que a cultura do Ocidente, que é onde a gente vive, influencia nessa falta de humanismo? A gente tá no meio de uma sociedade em que é muito egocêntrica, sabe? As pessoas são muito tratadas como números. Isso. Elas pensam muito nelas mesmas e não estão nem aí pro sentimento um do outro. E aí a gente acaba voltando até um pouco no assunto do podcast passado, né? Em que a gente tá caminhando com uma era digital, mas se esquecendo da nossa relação com os outros, que é muito importante. Por exemplo, antigamente, né, quando as redes sociais não tinham todo esse Alcance, né? Hoje, por exemplo, se você a gente está aqui, por exemplo, mas a gente está muito no celular, mas e a nossa conversa? Hoje a gente está conversando aqui porque a gente está no podcast, né? Mas a gente vê muito pessoas assim, rodinhas, com o celular na mão, mas e aquela conversa? A socialização hoje A em dia é socialização, difícil, entendeu? Sim. Parece que as pessoas elas têm medo hoje em dia de socializar, até muito por conta disso, entendeu? O que será que fulano vai falar de mim? O que será que fulano vai pensar de mim? Né? Sim. Eu acho que isso vem muito da internet, que a gente consome muito hoje em dia. Hoje a validação, ela é por likes, por comentários, por hype, entendeu? Antes a validação era chegar a ter um abraço, seus amigos quererem te chamar para alguma coisa. Hoje as pessoas estão muito mais se importando com a quantidade de likes. Quando isso é uma coisa totalmente fria, né? Porque a pessoa posta ali uma coisa que às vezes ela nem tá vivendo.
E a pessoa ela se sente muito frustrada, né? Por exemplo, eu vou postar tal foto, eu quero que tenha vários likes. E se Aí não tem. A pessoa, ela chora, você acaba ali, porque ela vive uma frustração, né? Eu acho que a internet, ela traz muito isso também, que pode levar essa frustração, acabar levando a uma ansiedade ou até mesmo a uma depressão. É como se a vida humana estivesse valendo menos que o status, o hype e tudo. É isso mesmo, e a gente cai numa cultura do descarte, que é também uma coisa que o Papa Francisco falava, em que as pessoas se reduzem a meros números. E elas esquecem, inclusive, da própria dignidade da pessoa humana, que é assegurada pela nossa Constituição, e prevê que os direitos de todos devem ser assegurados, só que tudo isso se perde no meio dessa sensação de enfraquecimento, né, perante a falta de ser vistos, no mundo digital. E uma coisa rapidinho é que, por exemplo, quando a gente cita o Papa e as cartas dele, as ideias dele, a gente não está falando sobre religião. A gente está falando sobre alguém que existiu, por exemplo, Jesus, e ensinou muitas pessoas o que é o amor, como é tratar o próximo. E a gente não está falando sobre religião, quem é Deus. Não, a gente está falando disso. A gente está falando de um amor. Entendeu? Que Jesus veio ao mundo e mostrou esse amor para as pessoas. Que Jesus existe é fato, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Se você tirar ele, acaba mesmo. com a história do mundo. Entendeu? Mas a gente está falando aqui, independente se você é católico, evangélico, bandista, não. A gente está tentando aqui mostrar o amor, né? Essa empatia pelas pessoas. Quando a gente olha para Jesus, a gente aprende a olhar com o próximo com olhares melhores. Outro ponto que eu queria falar é que a Júlia falou sobre a LGBT. A gente tá falando aqui, né, sobre a LGPD. E eu lembro de uma aula de Direito Civil, onde a professora Roberta falava sobre que o direito, ele acompanha a vida em sociedade. Então, eu acho que a LGPD... Há um tempo atrás, a gente não tinha a LGPD. Isso. Porque a gente não tinha, né? Porque as redes sociais não tinham tanto alcance que a gente tem hoje em dia. Então, eu acho que o direito, ele tem acompanhado esse alcance, né? Porque hoje é tudo muito rápido, né? Hoje as coisas estão acontecendo tudo muito rápido. Sim. E eu acho que o direito, ele tem que acompanhar essa rapidez da vida em social. Né? Foi o que a gente falou no começo, sobre ter dois mundos, parece. Sim. Esse físico e o digital, entendeu? E o direito tem que alcançar o digital também. Sim. Ainda mais nessa era de inteligência artificial, né? Hoje a gente pode criar qualquer coisa com a inteligência artificial. Claro que eles têm colocado algumas restrições, né? ChatGPT, DeepSeek, eles têm colocado algumas restrições, né? Mas mesmo assim, ainda tem muitos sites que você pode criar alguém fazendo alguma coisa, sendo que, na verdade, é puro fake, né? Falta de transparência também Isso. nessas relações da internet, né? Porque é o que a gente comentou, as pessoas têm vergonha de chegar em rodinhas para conversar, mas aí criam personas na internet e lá falam tudo o que pensam, de forma a prejudicar e outras essa pessoas. falta de transparência, trazendo para esse negócio que você disse do chat GPT, tem gente hoje em dia que faz o desenho dela, coloca uma foto dela lá no chat e já te melhora a pessoa, e a pessoa posta essa foto, entendeu? A gente tá caminhando para uma coisa loucura, onde a inteligência artificial parece real e as pessoas que existem parecem artificiais por conta desses procedimentos estéticos e tudo mais. Mas se a gente for entrar muito nesse assunto, a gente vai viajar muito, Sim. né? É. Só para complementar, Ju, falando do Byung-Chul Han, a gente fala também do panóptico, né? Aquele panóptico que ele falava da prisão. E isso é muito interessante trazendo para esse meio digital, porque hoje nós temos um panóptico digital. E o que eu entendo, né? Onde as pessoas hoje em dia elas estão numa vigilância de si mesmas. Mas hoje em dia o problema é que elas estão olhando para si mesmas e esquecendo dos próximos, sabe? Então a gente vive nesse problema, nessa era digital, que eu acho que a gente tem que focar bastante nesse assunto do... A gente está vendo o próximo? A gente está se importando com o próximo? E o que isso tem influenciado, né? Porque a gente se importa com o próximo apenas na validação que ele vai dar para nós, mas a gente não se importa com ele de saber se ele está bem, entendeu? Então, acho que é uma coisa legal para a gente, né, levantar. Inclusive, temas que são debatidos nas aulas de problemas do homem contemporâneo, né? Tudo isso que a gente está citando, a professora Marisa já falou diversas vezes, já nos fez refletir muito, trouxe discussões para a sala de aula, o que é muito importante. Então, para encerrar, eu acredito que vale a gente ressaltar a importância desse diagnóstico dos impactos das afecções digitais na vida emocional, social das pessoas, reforçar a importância dos estudos, tanto da ética que Byung-Chul Han traz, quanto do humanismo do Papa Francisco, a importância de nós estarmos cada vez mais conectados com as mudanças do direito, da LGPD,
Então, acredito que nós falamos, né, o que a gente preparou mesmo, o nosso roteiro. Gostaria de agradecer a atenção de todos, a presença dos meus colegas aqui. Não lembro, gente, se eu falei meu nome no começo, eu sou a Júlia Silva. Então, encerrando aqui a Você conversa. falou o nome de todo mundo. Menos o meu? Será que eu esqueci de Não, mim? você falou o seu também, falou o nome de todo mundo. Falei, ai, graças a Deus. Não tô tão perdida assim. Gostaríamos, então, mais uma vez de agradecer à professora pelas aulas ministradas durante o semestre e desejar mais uma vez um bom dia. Se despeçam, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau, galera. Bom dia.